Oremos. Pai Santo e amado, louvado e engrandecido seja o teu santo nome por mais uma noite, pois tu é digno de honras, glórias e louvores eternos. Te agradecemos, meu Pai, pela saúde, pelo alimento, pela vida, pela proteção que o Senhor tem nos dado diariamente. Estamos aqui, meu Deus, reunidos mais uma vez para ouvir da tua palavra, que a sua santa presença possa se fazer manifesta sobre cada vida. Nos abençoe, abra as nossas mentes, que possamos entender, meu Deus, aquilo que o Senhor tem instruído para nós, através do teu servo Júnior. Nos abençoe, Pai, possamos glorificar e exaltar o seu santo nome, pois tu és digno. Assim te pedimos, assim te suplicamos, em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém. Jesus. Amém. Amém. Que a graça e a paz do Senhor sejam com todos. Irmã Adriana, ligaram sua câmera. Acho que foi o Emanuel. Não é isso? Muito bem. Que o Senhor seja com todos mais uma vez, que a sua graça nos abençoe, nos fortaleça, para que sejamos redimidos em seu nome, agora e sempre. Sempre, sempre, até o momento final, até o dia final. Em nome do Senhor Jesus. As armas da nossa milícia não são carnais, são poderosas em Deus para destruir fortalezas, anulando nós os sofismas e toda altivez que se levante contra o conhecimento de Deus, levando cativo todo pensamento à obediência de Cristo. 2 Coríntios, capítulo 10, versos 4 e 5. Bem, dando continuidade à nossa série O Messias, nós temos visto as objeções, as famosas objeções que têm sido levantadas contra o Senhor Jesus como não sendo o Messias. Hoje nós vamos dar continuidade a mais algumas delas, absurdas. Agora, essa é absurda, que nós vamos ver agora. Vamos lá. Alegação, objeção. Diz assim: Jesus não tem compromissos com a família. O que nós vimos ontem, né? Nós paramos aqui. Não tem, não. Porque alguém que diz o que ele falou em Lucas 14, 26, ele não pode ter compromissos com a família. Porque lá ele diz: se alguém vem a mim e não odeia a seu pai, sua mãe, sua mulher, seus filhos, seus irmãos, suas irmãs, até a própria vida, não pode ser meu discípulo. Então, veja, estou aqui repetindo, é uma alegação do cético. Os cristãos vão explicar. Não, odiar, ou seja, é amar menos. Eu já ouvi até, realmente, pessoas dizendo assim. Amar menos, tem até nas versões ali, nessas bíblias comentadas, você vai lá na nota de rodapé, ali do lado vai ter um comentáriozinho disso. Mas o profeta Elias, ele permitiu que Eliseu se despedisse dos seus pais. É verdade, sim. Dos seus pais, dos seus amigos, está lá em 1 Reis 19. Mas Jesus não mostrou compaixão quando vê um seguidor, e até mostrou preocupação. Senhor, meu pai morreu. Olha que coisa, né? O pai faleceu. Existe um momento mais triste para alguém, né? O pai falecido, está lá em Mateus 8, 21, 22. Deixa eu sepultar primeiro meu pai, o meu último encontro com meu pai, depois eu irei te seguir. E está registrado em Mateus que o Senhor Jesus respondeu: segue-me e deixa aos mortos o sepultar os seus próprios mortos. Então, Jesus também proibiu que seus seguidores chamassem o genitor de pai. Foi isso, né? Mateus 23, 9, é isso? O que o Criador não fez. O Criador não fez isso. Gênesis 2, 24, Êxodo 20, 12, né? Então, os verdadeiros profetas não podem concordar com uma coisa dessa, quanto a essa proibição. Também se estender, né, na seara espiritual, porque você tem textos como 2 Reis 2, 12, que você não vê isso, 2 Reis 6, 2 Reis 13. É por isso, então, que a própria escritura aí, lá em Marcos 3, 21,
diz que os parentes do Senhor Jesus os consideravam como um louco. Bem, essa aqui é uma objeção, uma das objeções que foram levantadas, né, que são levantadas contra o Senhor Jesus. Bem, será que é isso mesmo? Vamos lá. Vamos ver se realmente é isso mesmo. Lucas 14, 26. Se alguém vem a mim e não odeia a seu pai, mulher, mãe, filhos, irmãos, até a própria vida, não pode ser meu discípulo. Bem, é claro que aqui, o Senhor Jesus só está dizendo que para ser o seu seguidor, você precisa amá-lo mais do que a família, mas amá-lo mais a tal ponto que numa escala, olha só, numa escala de proporcionalidade, a grandiosidade, a plenitude desse amor que você sente por ele, em comparação com o amor que você devotaria ou devota aos seus próprios pais, filhos, irmãos, até a sua própria vida, na comparação, esse amor seja tão ínfimo, na comparação com o amor que você deve ter a ele, que seja como se fosse um não amor. É somente isso que ele está dizendo. E aqui você vai ver a palavra que forte utilizada, e diz assim, odeia. Não odeia seu pai, sua mulher, seus filhos. Essa é a grandeza da dignidade, da majestade desse amor. É isso apenas o que o Senhor Jesus está querendo dizer aqui. Então, eu não preciso odiar meu pai. Eu não preciso odiar a minha mãe, apenas porque eu amo o Senhor Jesus mais. Eu não preciso odiar meus filhos. Não é esse o verdadeiro sentido que o Senhor Jesus está dizendo. Lembrem, muitas vezes o Senhor Jesus respondia aquilo que não era perguntado, mas era aquilo que a pessoa precisava ouvir, ou aquilo que precisava ficar registrado. Então, se fosse de outra maneira, como é que nós iríamos explicar tantos versos em que ele aconselha amar o próximo como a si mesmo? Veja, o próximo pode não ser seu pai. Então, se ele diz que é preciso amar ao próximo, que seria aconselhável, vamos dizer assim, obrigatório amar o próximo como a si mesmo, quanto mais é invariável existir esse elemento, né, do parentesco com o pai, com a mãe, com o irmão, você vai amá-lo até, existe um vínculo maior do que ao próximo, mas ele diz, ame o seu próximo como a si mesmo, está lá em Mateus 5, João 13, ou honrar o pai e a mãe, está lá em Mateus 15 também. E o próprio texto de Lucas 2,51 nos prova que ele foi obediente aos seus pais terrenos. Então, essa alegação é absolutamente supérflua, não tem sentido algum, totalmente refutada. Então, quando ele também diz agora, o outro ponto, deixa aos mortos sepultar os seus próprios mortos. O Senhor Jesus aqui foi muito inflexível. Por que ele não foi como Elias? Não é isso? Por que ele não foi como Elias ali, permitiu Eliseu voltar, dar um abraço no pai e na mãe, dizer, pai, mãe, chegou a hora, agora eu realmente vou ser profeta, vou sair aí com Elias pelo meio do mundo, e de vez em quando eu passo por aqui. Não. Essa expressão foi dita pelo Senhor Jesus, você vai encontrar ela em Mateus 8, não é isso? Mateus capítulo 8, verso 18 ao 20, 22, e Lucas capítulo 9, 57. A primeira coisa que nós vemos aqui claramente é que o Senhor Jesus está colocando à prova algumas pessoas que desejavam segui-lo. Mais uma vez, nós vamos encontrar aqui o elemento-chave de toda a substância aqui do ambiente aqui, é a questão do amor em si. Cristo, ele nunca foi de enganar as pessoas, nem prometer riquezas, confortos materiais, benesses apenas por segui-lo. Pelo contrário, as pessoas imaginavam estas coisas por estar ao lado dele, mas ele fazia, no caso, questão de deixar isso bem claro. Ele nunca escondia esse nível de comprometimento que ele exigia das pessoas que desejassem segui-lo. Por isso, em grande parte também, voltando mais uma vez para os escribas fariseus, eles rejeitam o Messias que aparece, porque esse Messias não está tendo, vamos dizer assim, ao seu lado benesses. Ele não é um Messias comprador de votos para que eles possam então segui-lo. Ele não está ali oferecendo cargos políticos para eles. E esse é um assunto tão interessante que até mesmo Tiago e João, eles pensaram, disso, vamos garantir um lugar aqui ao lado dele, trazendo, para o nosso
a nossa linguagem aqui, cultural da nossa região aqui, vamos garantir um lugar do lado do homem, não é isso? E qual era o lugar que eles queriam? Um sentar à direita e outro sentar à esquerda. Nós vemos isso, né? Nós sabemos disso no Evangelho, quando eles usam a própria mãe, eles não têm coragem de chegar diretamente, eles vão usar a própria mãe e dizem, Senhor, olha, já disse, faça que no teu reino aí, não sei como vai ser, mas vai ter esse reino, né? Faz os meus filhos se sentarem um à direita e outro à esquerda. Então, os próprios discípulos, eles estavam pactuando esse tipo de coisa, esperando esse tipo de coisa. Mas o que o Senhor Jesus fazia questão de dizer? Mateus 8:20, Mateus capítulo 8, verso 20, quando chega ali um escriba, né, empolgado, o escriba super empolgado para segui-lo, ele diz assim, olha, imagina só, uma pessoa está empolgada para te seguir, uma pessoa está empolgada para ser o seu cavaleiro, o seu escudeiro. Humanamente falando, o que é que você diria? Não, o que é que os políticos em si, a grande maioria fazem outro, né? Eles fazem hoje, eles prometem o céu e a terra, eles estão ali para dar os abraços, para pegar na mão e tal, e prometer tudo, isso, não, vamos fazer isso, vamos acontecer isso, vou lhe dar isso, eu vou fazer. Quando Jesus chega, Jesus é ao contrário do que as pessoas estão aguardando, daquele líder político que eles estavam esperando, porque alguém chega super animado para segui-lo, empolgado, escriba, mestre, eu vou te seguir por onde quer que fores, e essa pessoa toda empolgada, e o Senhor Jesus olha para ele e diz, olha, as raposas têm os seus covis, né? Onde é que está a raposa? Está chovendo, está um dia frio, ou está quente, sei lá, a raposa está lá no cantinho dela, ela tem um buracozinho dela lá e ela está lá. Ah, está chovendo, está nevando, está ventando, as aves dos céus têm os seus ninhos, mas o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça. Não venha esperando estar ao meu lado para que eu lhe dê benesses, tá bom? Eu não vou lhe dar benesses, eu não vou te dar um cartão corporativo para você gastar como quiser, eu não vou te dar gasolina, o vale para você usar no posto ali da esquina. Então, nós não temos, né, a resposta desse escriba, mas eu fico imaginando a cara dele, a cara do escriba ali. E sabe, o escriba se convenceu, nossa, realmente esse homem, ele é o Messias, eu tenho de garantir também um lugar ao lado deles. Se os próprios discípulos esperavam isso, buscavam isso, imagina só, um escriba. Nós não temos a resposta do escriba, e também nós não temos a informação se esse escriba permanece com o Senhor Jesus depois dessa palavra dura aqui. Então, se Cristo fosse aquela pessoa que arrebatasse multidões no poder das promessas, desse tipo de promessa aqui, que é a promessa humana, ele realmente não estava disposto, né, a ter seguidores, não. Então, o que Jesus estava fazendo? O Senhor Jesus estava peneirando, ele estava peneirando para encontrar seus verdadeiros discípulos, seus fiéis discípulos. É por isso também que outra palavra, o Senhor diz assim, muitos são chamados, mas poucos escolhidos. Sabe por quê? Porque o processo de escolha é muito difícil. Então, tomando o exemplo aqui de concurseiro, na época de faculdade, quando você está estudando, você quer fazer algum concurso, geralmente você tem aí algumas bancas que vão fazer a prova, né? E você tem aí as mais famosas, tem o CESP, lá de Brasília, irmão João, CESP UNB, você tem também a FUNRIO, não sei lá, é menos, né, não é essa coisa toda, mas você tem a FGV e você tem a tal da FCC. Eu acho que a FCC seria a banca ideal para os escribas e fariseus, pelo tanto que cobra a literalidade da legislação brasileira. Você vai fazer uma prova para residência médica, você vai ter que decorar todas as instruções que você tiver ali, normativas, tal, da legislação do SUS, o que for lá, vírgula por vírgula, a FCC, ela vai cobrar. Então, seria a prova perfeita para um escriba, porque ele já era um legalista da lei. Para essas pessoas hoje, dos nossos dias, os espiritualistas, os esotéricos, os estoicos, os filosóficos, daria certo para eles mais o CESP-UNB, porque o CESP-UNB, ele tem muita coisa de o que é que entendeu, o que é que você entendeu, é muita filosofia para uma prova só. Então, depois você teria, depois de fazer uma prova respondendo 500 itens ali, se fosse ABCDE, você teria depois uma outra fase, é um peneiramento, e você tem uma nota de corte, e às vezes você fica reprovado por alguns décimos. Aí você vai para a segunda fase, a prova é uma escrita, vai ser em 2 dias, isso na área de quem vai fazer, né,
do direito, você tem uma sentença civil, uma criminal, um caso para analisar. Depois ainda você ainda teria, depois de passar por tudo isso, você teria ainda de passar por uma prova oral, ser arguido dentro da banca. Depois, no caso de polícias, você teria um teste físico, você teria de correr 2.400 metros em tantos minutos. Ó, para ser seguidor de Jesus, o teste é mais difícil do que esse. Tá entendendo? Para ser seguidor de Jesus, de verdade, para seguidor de verdade, o teste é mais difícil do que esse. É mais difícil. Sabe por quê? Porque esse teste aqui, qualquer um que buscar ler, decorar, ou querer viajar na maionese, como muitos fazem por aí, ele pode chegar lá. E não tem preparação nenhuma no final das contas. Então, quando o Senhor Jesus diz, deixa os mortos sepultar os meus mortos, ele está sendo, basicamente, ele está peneirando. É isso que ele está fazendo. Ele está peneirando, ele está exigindo ali, no ponto máximo, quem realmente quer segui-lo e quem não quer. Então, uma coisa que é analisada de fora, simplesmente pela literalidade do texto, nossa, por que isso aqui? Bem, você está disposto a segui-lo ou não? É mais complicado do que a FGV, do que uma prova do FGV, do CESP, da FUNRIO, da Fundação Carlos Chagas. É apenas isso. Depois desse escriba veio outro, que segundo o texto, ele já era também um discípulo. E ele coloca como que uma condição, olha só, ele está chegando diante de Jesus, o Senhor Jesus está colocando uma condição. E aí o Senhor Jesus diz, segue-me. Aí ele diz, não, permite primeiro sepultar o meu pai. Então, o que acontece aqui? É pouco provável, talvez, é pouco provável que o pai desse discípulo realmente tivesse morrido até. E ele estivesse longe da família, à espera de uma autorização para ir sepultar o pai. Porque o mais provável aqui é que esse discípulo ele estivesse querendo uma autorização de Jesus para cuidar do seu pai até que este morresse. Por quê? Cuidar dos familiares, do pai, da mãe, dos familiares mais velhos, era algo muito forte na cultura judaica. Não quer dizer que isso é errado, claro que não. Então esse rapaz não estaria pedindo nada demais nesse contexto do Senhor Jesus. Porém, a resposta que é dada do Senhor Jesus, ela foge à resposta comumente esperada. Porque Jesus insistiu, deixa os mortos sepultar os seus próprios mortos. Tu, porém, vai e prega o reino de Deus. Havia algo que estava acima, mesmo da própria condição humana de cuidar de uma pessoa, do parente, quem quer que seja, se essa pessoa não estivesse já garantida com a sua alma entregue ao Senhor e com o pé no reino de Deus. Isso vai se encaixar com aquilo que Paulo fala, que você primeiro precisa cuidar da família, e que a sua responsabilidade, você tem ela, diante de Deus, criada num círculo chamado família da fé. Mas também você não pode negar os seus. Mas entre o contraste, entre os seus e a família da fé, primeiro está, prega o reino de Deus. Lucas 9,60. Então algumas pessoas podiam chegar aqui e dizer, nossa, como o Senhor Jesus, ele não é humano, Jesus é desumano. Você vai ter coragem de dizer justamente do Senhor Jesus que ele foi desumano? Por causa dessa declaração. Bem, Cristo jamais faria ou se comportaria com algum tipo de conduta que não fosse de complacência com a figura humana, tanto que ele veio para morrer na cruz. E nós já fizemos até uns dias aqui atrás, eu não lembro, a gente fez acho que uns dois estudos como Jesus tratava as pessoas, foi? A gente podia voltar a fazer mais alguma coisa desse tipo, já falou sobre isso. Jesus tratava as pessoas e ele dizia para as pessoas isso, Ele falava para as pessoas o que ele sabia que a pessoa precisava ouvir, não que a pessoa às vezes esperava ouvir. Foi assim com o jovem rico. Jesus foi duro com o jovem rico, vamos dizer assim, porque ele viu no coração dele que o Deus dele era as riquezas. Não adiantaria nada além se aquele problema das riquezas não fosse resolvido. Com a mulher samaritana também foi a mesma coisa. O discurso do Senhor Jesus foi firme com a mulher samaritana, não é? Mas ele também abre o coração a ela, porque era esse o objetivo. Então não existe dificuldade
de crer nisso, de acreditar nesse tipo de alegação. A preocupação aqui que existe no contexto de Lucas 9,60 é uma excessiva preocupação com o pai. Então, pode ser que existam pessoas que tenham essa excessiva preocupação ainda agora com os pais ou com a mãe. Eu tenho essa preocupação, mas a preocupação é excessiva a partir do momento que ela lhe impede de seguir, de pregar o reino de Deus. Tudo bem? É isso que acontece. As coisas precisam estar nos seus devidos lugares. Qualquer coisa que estiver acima do reino de Deus, ela precisa ser separada, mesmo que seja esse tipo de pensamento. Ninguém pode servir a dois senhores. Então a palavra do Senhor Jesus, ela vai se tornar mais forte ainda se você considerar que o pai desse rapaz, ele podia estar morto naquele mesmo dia, não é? Ele podia morrer naquele mesmo dia, mas o reino de Deus é imortal. Então o Cristo está exigindo uma lealdade exclusiva e ele está peneirando, ele continua peneirando hoje também. Então nós devemos entender que a prioridade é o reino de Deus e que essa prioridade, ela excede qualquer outra prioridade. A prioridade da sua esposa fica em segundo lugar. A prioridade dos seus filhos fica em segundo lugar. A prioridade dos seus pais fica em segundo lugar. A sua prioridade fica em segundo lugar. Lucas 9,62. Então Jesus lhe replicou: ninguém, seja quem for, se colocou a mão no arado, começou a trabalhar no reino de Deus, em algum momento, se essa pessoa olhar para trás, automaticamente ela se desqualificou para o reino de Deus. Ele não é apto para o reino de Deus. Lucas 9,62. Então, entre os requisitos daquela palavra que diz: muitos são chamados, mas poucos escolhidos, está não olhar para trás. Então, quando diz: deixa os mortos sepultar os seus próprios mortos, tem pessoas que sugerem que o Senhor Jesus está fazendo um trocadilho. Isso aqui eu já ouvi muito também. Deixe os espiritualmente mortos sepultar os fisicamente mortos, né? Dando a entender que outras pessoas podiam também cuidar do pai do rapaz. Bem, é uma interpretação interessante isso aqui, porque a Escritura diz que, lá em Efésios 2, que todos, né, estávamos mortos nos nossos delitos e pecados. É isso que diz a palavra. E quando o Senhor Jesus pede que o homem o siga, ele respondeu dizendo que desejava primeiro dar assistência à sua família. Olha que coisa. A questão, então, é: o que está em primeiro lugar? A família de alguém, o trabalho de alguém, os negócios de alguém. Veja, aqueles que receberem a marca da besta, né? E voltando lá um pouquinho para o Apocalipse, a gente sempre tem de dar uma mexida nisso. Aqueles que receberam a marca da besta, eles receberam a marca da besta porque mais importante para eles foi comprar e vender. E isso é uma coisa que precisa ficar clara. Então, todos aqueles que receberam a marca da besta no final, no contexto dos últimos dias, agora que nós vivemos, eles receberão a marca da besta porque o mais importante para eles não foi ser fiel ao Senhor e perder todas as coisas, mas foi permanecer com todas as coisas, comprar e vender, e perder o Senhor. Então, consequentemente, essa é a escolha invariável que todo ser humano fará na terra, na sua vida na terra. Não há outro caminho, é esta escolha. Você e eu estamos rumando para esta escolha em definitivo. Mas todos os passos que nós damos a cada momento, elas estão fortalecendo um lado da escolha ou o outro. Ou a escolha que nega o Senhor Jesus, ou a escolha que o aceita. Ninguém que no final das contas receber a marca da besta por negar Cristo lá naquele momento, vai ter tido um bom histórico na vida dele. Puxar a ficha corrida dele, ele vem negando a Cristo a vida inteira. Ele veio negando ao Senhor Jesus durante anos. Então, como ele veio negando ao Senhor Jesus durante anos, quem sabe nas coisas mínimas da vida, nas transações que ele fez, no dia a dia, em tudo ali, na verdade, ele não poderia, no último momento, no mais importante, agir diferente. Agora, aquele que vem confessando o Senhor, aquele que vem sendo firme, aquele que vem mostrando fidelidade, escolhendo dia após dia nas coisas mínimas. Não, eu sou fiel ao Senhor. O Senhor vem em primeiro lugar. Ah, mas fulano, isso, e Beltrano, e aquilo, você tá louco, você tá maluco? Não, o Senhor vem em primeiro lugar, tá bom? Aí depois vem eu, quem sabe, ou talvez depois vem você, ou depois, mas primeiro vem o Senhor Jesus. Então, essa pessoa dificilmente
ela, no momento em que for diante dela colocado toda essa questão de escolha de marca da besta, ela não vai, ela vem construindo durante anos, quem sabe, uma base sólida de sims. A palavra diz que ele, através dele, é o sim, através de Cristo, de Jesus, do Messias é o sim. Então essa pessoa, ela não vai poder dizer diferente. Ela não pode agir diferente, porque ela já vem condicionada simplesmente a escolher o Senhor. E isso vem se solidificando. Então esse é o processo. Ninguém vai receber marca da besta assim do nada, de uma hora ou de outra. Então, o que está em primeiro lugar? A resposta do Senhor Jesus vai indicar isso. Esse estado aqui. Aparentemente, aquelas pessoas lá da família do rapaz, elas não eram crentes, vamos dizer assim. E a Escritura diz que aqueles que não são crentes, e crentes, pessoal, não é quem vai para a igreja evangélica, não. A gente já sabe disso. Crente não é quem vai para a igreja eu sou da igreja ministério isso, ministério aquilo. Não. Crente é quem creu. E creu envolve crer na verdade, viver a verdade. Tá bom? Não tem nada a ver com o sistema religioso. Mas quem não é esse crente está morto em delitos e pecados. Efésios 2. Então o Senhor Jesus estava dizendo ao homem, na verdade, que a sua família, e esse é o ponto aqui, estava morta espiritualmente em delitos e pecados. Esse é o sentido. E poderia fazer isso, cuidar do reino de Deus. E ele estava sendo chamado para o trabalho de ressurreição dos que estão mortos em delitos e pecados. Então, o que mais é importante, então, fazendo esse contraste? É alguém que leva um caixão de um morto e aquilo ali parou, acabou, ou alguém que está trabalhando para ressuscitar aqueles que estão sem vida. Porque se você trabalha com o Senhor Jesus no reino de Deus, você está trabalhando para a ressurreição dos mortos, dos delitos e pecados. Então, resumindo, o mais importante em tudo isso aqui é entender que toda a questão que Jesus quis tratar ali naquele momento tem a ver com o reino de Deus e com as prioridades que não podem ser deixadas de lado com relação ao reino de Deus. O outro ponto é Mateus 23:9. Em Mateus 23:9 é alegado pelos céticos que Jesus proibiu seus seguidores de chamarem o seu genitor de pai. Não é? A ninguém sobre a terra chameis de pai. Mateus 23:9. Bem, será que é isso mesmo? Vamos para o contexto. Lá no contexto diz que o Senhor Jesus viu a multidão e começou a falar sobre os mestres da lei, sobre os fariseus. Esse é o contexto. Mestres da lei e fariseus, que eram hipócritas. Dizem e não fazem. Não é isso? Mateus 23, 1 a 12. E em Mateus 23, 1 a 12, aqui o texto diz assim: a ninguém na terra chamem pai, porque vocês só têm um pai, aquele que está nos céus. O contexto vai deixar claro que o Senhor Jesus estava exortando a multidão, os discípulos, a não serem hipócritas como os fariseus e os doutores da lei. Pergunta, se eles eram hipócritas há 2000 anos atrás e hoje creem do mesmo jeito, eles são hipócritas do mesmo jeito hoje? Então, o contexto deixa claro que Jesus estava exortando a multidão a não serem hipócritas como eles, que gostavam de ser chamados de rabis. É o título. Trazendo mais ou menos aqui para os nossos dias, é aquela pessoa que só gosta de ser chamada de doutor. Se não for chamada de doutor fulano, não, doutor. Bem, tem que ser chamado de rabi. Eles queriam ser chamados de pais e chefes, o chefe, o rabi, o sacerdote, como se sendo infalível, como se tendo essa autoridade do próprio Deus. E aí, você vê que isso pegou também, né? Passou ali deles e foi para a igreja primitiva, e lá na igreja primitiva tem um nomezinho chamado Papa, que quer dizer pai. Então fica claro o sentido aí. E o Senhor disse que só um é o rabi, só um é o pai, só um é o chefe, aquele que está nos céus. Então esse contexto aqui vai deixar bem claro, ele está se referindo a considerar seres humanos como mestres espirituais infalíveis, e não que ele se oponha a termos os mentores espirituais falíveis. Olha que coisa. Por quê? 1 Coríntios 4:15, o que é que Paulo diz lá? 1 Coríntios capítulo 4, verso 15. Deixa eu pegar esse texto aqui. 1 Coríntios capítulo 4, versículo 15, diz assim. Olha o que diz, 4:15. Porque ainda, falando para os coríntios, ainda que vocês tivessem milhares de preceptores. O que é que quer dizer a palavra preceptores? É a palavrazinha aqui,
do grego paidagogos. Você já imagina o que quer dizer. Eu quero paidagogos. É aquela palavrinha que leva para o pedagogo, mais ou menos. Era um guardião. Um guardião que era designado na época, na sociedade grega, também na época da sociedade romana, para guardar e ensinar. Os romanos também faziam isso. É um escravo, um escravo que tinha a confiança do seu senhor. Ele estava supervisionando a vida e a moralidade dos meninos ali, que eram de uma classe abastada, de uma classe rica. Então, os meninos, eles não eram permitidos sair sequer de casa sem tivesse a companhia do paidagogos, né? Pedagogo, é o que ensina, é esse o sentido, até que ele alcançasse a idade viril. Esse é o sentido aqui, o guardião. Essa palavrinha também, esse sentido, é utilizado por Paulo, quando ele diz a lei nos serviu de aio, é muito semelhante ao paidagogos. Então, ele aqui diz, embora vocês tivessem milhares de paidagogos, de guardiões, de pessoas que estivessem ali observando você, se o que você está fazendo é certo, se o que você está fazendo é errado, em Cristo não teríeis, contudo, muitos pais. E Paulo usa a palavra pater aqui. É pai, realmente, Paulo está dizendo que é pai. Pois eu, pelo evangelho, vos gerei em Cristo Jesus. Então, o que é que Paulo está dizendo aqui? Paulo está contrariando o que o Senhor Jesus diz, porque Paulo está dizendo, eu sou seu pai espiritual. Eu sou seu pai espiritual. Paulo está dizendo isso. Eu vos gerei até em Cristo Jesus. O que Paulo se refere? Paulo pregou o evangelho para eles. Então, aquela pessoa que você levou a Cristo, que você pregou o evangelho, e Paulo leva isso aqui tão a sério, que ele diz assim, olha, a pessoa que te levou o evangelho, você tem que ter tanta consideração com ela. E Paulo diz assim, se possível você tiver dado até a metade dos teus bens para ela. Né? Mas isso é outro assunto, né? E muitas pessoas usam isso de uma forma aproveitadora, isso. Mas o que Paulo está querendo dizer é a consideração com aquela pessoa que foi o seu pai espiritual em Cristo, que lhe gerou, na verdade, em Cristo. Paulo diz, olha, pode ter muitas pessoas aí com você, dizendo isso é certo, isso é errado, mas quem lhe gerou em Cristo fui eu. Então, é interessantíssimo esse texto aqui. Então, Paulo está dizendo, né, que eles eram filhos espirituais dele e que eles deveriam imitá-lo, como ele imitava a Cristo. Então, e aí também, né, mas isso é para o verdadeiro líder, o pai espiritual, é uma coisa. Você vê também 1 Timóteo 5,17, para a gente fechar esse assunto e entender o que o Senhor Jesus quis dizer. 1 Timóteo, capítulo 5, versículo 17, tem outro texto aqui, que diz assim, 5,17. Devem ser considerados merecedores de dobrados duplos honorários. Veja que não tem dízimo aqui. Não tem dízimo, tá bom? Os presbíteros, que presidem bem com especialidade os que se afadigam na palavra e no ensino. Olha o que Paulo está dizendo aqui. Né? Demonstrar a reverência, né? Reverência à crença, a reverência ao Senhor. E para uma pessoa como Paulo aqui, ele era um líder, ele era um exemplo que ele queria que os coríntios observassem. Outro ponto aqui rapidinho é os parentes de Jesus consideravam ele louco, Mateus 3,21. Peraí. Na época em que Jesus pregava, os irmãos de fato não estavam exercendo fé nele. João 7 fala isso, né? Houve momentos também que os parentes disseram, ele está louco, é o texto de Marcos 3,21. Mas por que isso acontecia? Por quê? Muito simples. Nenhum profeta é bem recebido na sua própria terra. Por que será que Deus mandou Abraão sair da terra dele? Sai da tua terra e da tua parentela. Porque o que o Abraão falasse lá, no meio da família dele, ninguém ia acreditar. Quem acreditou, quem quis ir com ele, foi o Ló, só, que era o sobrinho dele, porque não tinha pai. O pai do Ló tinha morrido. Então, esse é infelizmente, é um fato que fica percebido até mesmo, né, com relação a Cristo. Cristo fala isso, o profeta não tem honra na sua própria terra. Ele chega lá em Nazaré, vai pregar, ele diz, olha, cumpriu-se hoje essa palavra de Isaías em relação ao Messias. Eles começam a dizer, peraí, quem é esse aí que está falando isso? A gente conhece o pai dele, conheceu o pai, conhece a mãe, os irmãos, as irmãs, peraí, que história é essa? É por isso também que ele manda os discípulos irem nas cidades, mas não nas deles próprias. Então, tudo isso aqui fica claro, né, quando nós começamos a ver nas palavras do Senhor e na Escritura, que não existe nada de anormal, não existe nada de errado, e que essas alegações aqui
são simplesmente para os neófitos, para enganar. Então, nós ficamos por aqui. Que o Senhor nos abençoe a todos. No nosso próximo encontro, nós vamos falar um pouquinho sobre Isaías 9:6. O texto de Isaías 9:6 diz que ele seria chamado Príncipe da Paz. E aí, o que é que os céticos dizem? Não, como é que pode dizer que é o Príncipe da Paz, se ele diz que não veio trazer paz, veio trazer espada, causar divisão entre o homem e o pai, entre a filha e a mãe? E então você vê, né, na história mesmo, né, esse ódio todo com os pagãos, mandou os discípulos até adquirirem espadas, está lá em Lucas 22, não é isso? Então, são mais alegações, e como nós já vimos e vamos ver mais uma vez, não tem sentido algum. Mas que Deus nos abençoe, nos fortaleça nesta noite, para que nós possamos seguir em frente, e cada uma dessas coisas aqui vão sendo derribadas, porque são apenas sofismas, e as armas da nossa milícia não são carnais. Que o Senhor nos abençoe a todos, nos guarde, nos fortaleça na sua verdade, porque aí nós vamos destrinchando, né, pela palavra, essas coisinhas aqui, e vamos em frente, cada vez mais, sendo fortalecidos, em nome do Senhor Jesus. Amém.